O presidente Lula faz elogios ao ministro da Fazenda e indica que quer Fernando Haddad na corrida eleitoral do ano que vem. Mais uma vez, Brasília chegando. É isso mesmo, André? Essa fala do presidente Lula fazendo um afago ao ministro da Fazenda? Mais um, né, Tiago? O presidente Lula voltou a defender a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sem citar especificamente o cargo da disputa. Só que internamente Lula quer que Haddad tente o governo de São Paulo, numa possível concorrência direta com Tarcísio Gomes de Freitas. Outra possibilidade seria o Senado, com o sentido também de fortalecer o palanque do presidente Lula no estado mais populoso do país. A vontade do presidente é a mesma do Partido dos Trabalhadores, o PT, que também vem pressionando o ministro a lançar uma pré-candidatura. Apesar de toda essa guerra política, Lula afirmou que não vai fazer nenhum tipo de imposição a Haddad. O Haddad tem maioridade e tem biografia para decidir o que ele quer fazer. Se você perguntar para mim se eu gostaria que ele fosse, eu gostaria que ele fosse. O que eu não sei, eu preciso perguntar para ele. Mas eu acho que é impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa. Acho que nem eu, nem a Ana Estela iríamos gostar. E vou conversar com o Haddad e com o Alckmin. Sabe, porque são duas pessoas que eu tenho profundo respeito, admiração. Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Nós temos chance de fazer governador e fazer senador em São Paulo. Agora, eu não posso impor candidatura de ninguém. Essas declarações foram dadas durante um encontro de fim de ano do presidente Lula com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Horas depois, em um evento também com jornalistas na Fazenda, Haddad reafirmou que não tem interesse em ser candidato no ano que vem e que o presidente Lula tem demonstrado respeito a essa decisão. E sobre candidatura, eu tive uma conversa com o presidente e ele falou para vocês hoje o que ele falou para mim. Entendeu? Haddad, eu vou respeitar a decisão, né, que você tomou, decisão que você tomou ou vai tomar, eu vou respeitar. Como eu, aliás, sempre disse que ocorreria, porque a minha relação com o presidente não é de hoje. Eu estou no terceiro mandato do presidente. Eu participei do primeiro, participei do segundo, estou participando do terceiro. Né? E a minha relação com ele é muito tranquila. Nós não temos nenhum tipo de problema. O que ele falou para mim é o que ele falou hoje para vocês. Eu posso querer, mas eu vou respeitar a decisão que o Haddad tomar. Foi o que ele, exatamente o que ele falou para mim. Haddad também voltou a dizer que tem interesse em coordenar a campanha de Lula à reeleição no ano que vem e que isso seria incompatível com o cargo de ministro. Ele afirmou que pretende deixar a pasta até fevereiro do ano que vem e manifestou desejo em indicar o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, como sucessor. Mas Haddad garantiu que só vai fazer a sugestão caso seja perguntado por Lula, já que, segundo ele, a escolha do primeiro escalão é prerrogativa presidencial. Tiago. André, e sobre as pesquisas que mostram aprovação, desaprovação do governo, o que o presidente Lula comentou quando foi questionado sobre esse assunto? Olha, Tiago, o presidente Lula minimizou a pesquisa Genial Quest, que no início da semana apontou 49% de desaprovação e 48% de aprovação do atual governo. Lembrando que, pela margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, existe um empate técnico em relação a essa opinião da população sobre o governo. O presidente Lula minimizou esses números e disse que é preciso melhorar a comunicação para que todos aqueles atos que foram feitos pelo governo cheguem até os eleitores em 2026. Eu acho que nós ainda não estamos mostrando
sabe, aquilo que nós somos capazes de fazer. Aliás, se ontem eu fizesse uma pergunta para os meus ministros que estavam lá, eu tenho certeza, Haddad, que a maioria dos ministros não sabiam de uma grande parte das coisas que foram apresentadas. Porque eu sempre digo o seguinte, é muito fácil você julgar um governo que tem só uma política. Por exemplo, o Zé Serra foi julgado como ministro da Saúde por causa do genérico. Era só genérico. O Fernando Henrique Cardoso foi julgado porque era o real. Era só o real. E o presidente Lula também foi perguntado a respeito da escolha de Flávio Bolsonaro pela oposição para ser o candidato à disputa pelo Palácio aqui do Planalto. O presidente Lula preferiu não julgar Flávio Bolsonaro, afirmou que não cabia a ele fazer nenhum tipo de juízo, mas disse que vai vencer a disputa no ano que vem, independentemente do adversário. Tiago. Pois é, não faltou assunto nessa entrevista mais cedo. André Anelli trouxe as últimas informações, até daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer. Ô Dora, quando o presidente Lula diz que não vai impor candidatura ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas fala que precisa de um candidato para o governo de São Paulo e para o Senado, é um recado ou ele realmente vai respeitar qualquer decisão do ministro? Olha, ele disse que vai respeitar, agora está claro que isso não está posto, não está decidido, por mais que o Haddad manifeste essa preferência por coordenar a campanha do presidente, não está resolvido, porque se tivesse resolvido, ele não precisaria ter dito, ele, Lula, não precisaria ter dito que vai chamar, na virada do ano, provavelmente depois do Carnaval, vai chamar Alckmin e Haddad. Falou do Alckmin, porque, veja, ele se referiu a 2 cargos, ao governo e ao Senado. Ele disse, acho que temos condições. Para ter condição, ele não pode botar alguém só para cumprir tabela, ele tem que colocar alguém competitivo, e ele citou especificamente esses 2 nomes. Então, está claro que ele vai tentar convencer os 2, Alckmin e Haddad, cada um para o governo, outro para o Senado, não se sabe quem, a enfrentar essa batalha em São Paulo, né? Porque se for o Tarcísio, o jogo é mais duro do que se não for o Tarcísio. Então, de qualquer maneira, ele deixou muito claro, eu achei que essa foi a novidade na política que ele trouxe, e ainda com uma outra informação, quando ele falou de eleição, o presidente falou de eleição, ele disse que vai fazer um embate com os governadores de oposição. Ele disse, vou fazer comparação, e aí, enquanto ele estava falando de comparação, pensei que ele estivesse se referindo de novo a Bolsonaro, mas aí não, ele completou. Ele disse, eu quero chamar os governadores, e citou de São Paulo, do Rio, de Minas, de Goiás, do Paraná. Citou esses que são pretensos candidatos à presidência em 2026, e disse, eu vou comparar o meu governo com o governo deles. Eu achei também que essa foi a outra novidade. Ele nunca tinha revelado com quem ele ia se bater, né? Com quem ele ia fazer o embate. E ele disse hoje que é com os governadores de oposição. Nelson Kobayashi, ele mira então os governadores, como a Dora destaca, e é claro, ele precisa apontar para possíveis adversários, é claro. Exato, Thiago, mas em relação a essa fala dele para o Fernando Haddad, mirando São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, ele sabe que aqui, se o Tarcísio for candidato ao governo do estado de São Paulo, é uma candidatura não para ganhar, é uma candidatura para ser palanque. Isso pesa mais para o nome do Fernando Haddad.
diferentemente de um cenário sem Tarcísio, um cenário em que, diante de uma possível reviravolta na centro-direita, em que Tarcísio vai disputar a presidência da República, um cenário que pode abrir caminhos para o Geraldo Alckmin. Sem Tarcísio disputando o governo do estado de São Paulo, é viável que o Geraldo Alckmin se candidate, porque, curiosamente, ninguém que vota no Tarcísio deixa de votar no Tarcísio para votar no Haddad. Mas há um voto interessante aí, que em um cenário sem Tarcísio, o voto de Tarcísio migra para Geraldo Alckmin, principalmente no interior de São Paulo, pela memória do governador de São Paulo nos mandatos que teve aqui, nos 4 mandatos que teve. Então, tudo vai depender, nesse xadrez todo, quem é que vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo, quem é que vai ser candidato à presidência da República, e esses 2 nomes, naturalmente, são os 2 nomes mais fortes que estão ao lado do presidente Lula. Teríamos outros, né, aqueles do PSOL, Érica Hilton, o próprio Guilherme Boulos, que já disse que não vai se candidatar, o Márcio França, que é alguém que tem também os seus interesses políticos, ex-governador do estado de São Paulo, responsável pela chapa Lula-Alckmin, deveria ter para si alguma espécie de gratidão, né, já que no primeiro ano já foi tirado do ministério que tinha em relação ao Ministério de Portos e Aeroportos. Enfim, muita coisa para acontecer aí no ano que vem, também no campo da esquerda. E a gente percebe que tem uma preocupação do presidente Lula com relação a palanque aqui no estado de São Paulo. Ele fala que tem condições de colocar um senador competitivo e também um candidato ao governo competitivo. Chegou a citar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, que se fortaleceu muito nas negociações em relação ao tarifaço. Agora, o PSB aposta ainda no nome de Alckmin como vice da chapa de Lula na tentativa de reeleição e cita Márcio França como um possível candidato ao governo de São Paulo, e o ministro já manifestou essa intenção dele de ser candidato. E, além disso, também estão falando muito do nome de Marina Silva como candidata ao Senado aqui por São Paulo. Não é? Então, vários nomes têm surgido. Haverá necessidade também de uma negociação partidária, além do convencimento de Haddad, que por enquanto diz que quer apenas participar da campanha do presidente Lula, e também convencer Geraldo Alckmin a partir ou para a disputa do governo de São Paulo ou talvez o Senado. Agora, tem essa preocupação com o palanque, com o colégio eleitoral aqui de São Paulo.